Mas bem, é muito comum de me perguntarem, né, vez ou outra tem alguém novo por aqui perguntando: Julie, comecei a mudar meus hábitos alimentares, comecei determinada estratégia, estou fazendo assim, estou comendo desta maneira. Tem gente que vem e diz o que está comendo exatamente. E me pergunta se é normal, por exemplo, sentir cãibras, é normal o intestino soltar um pouco, é normal o intestino prender um pouco. Eu senti que a minha imunidade ficou um pouco enfraquecida, senti alguma queda de cabelo, por exemplo, percebi que minhas unhas estão um pouco mais fracas, quebrei minha unha, gripei, torci o dedo do pé, enfim, muitas coisas acontecem. Tô sentindo uma dor de barriga estranha, tô sentindo tal coisa. E a gente, né, naturalmente está mudando os hábitos e a gente vai prestar muito mais atenção no que vai acontecer e na forma como o nosso organismo vai reagir. De maneira muito inconsciente, tá? Isso acontece naturalmente, a gente vai prestar muito mais atenção nisso. Tanto é que a gente está fazendo uma ação esperando uma reação. Seja essa ação em prol de emagrecimento, tratamento de alguma doença, a gente espera uma reação de melhora neste sentido. Além do mais, a gente acaba observando outros detalhes. Acaba percebendo melhora na disposição quando a dieta está sendo realmente boa. Acaba percebendo melhora no sono. Acaba percebendo melhora na resposta de fome, de saciedade. Então, uma boa dieta, ela vai te proporcionar bem-estar e não desespero. É natural que ela venha te proporcionar isso. Mas, como o teu organismo naturalmente não está adaptado a esse novo estilo alimentar, por melhor que ele seja, o teu organismo vai reagir tentando se adaptar a essa nova situação. É o que acontece com a gente quando, por exemplo, a gente sai de onde a gente convive, normalmente, né? Dia após dia a gente está ali naquela cidade, num ambiente onde tem um clima, um determinado clima, uma determinada quantidade de umidade. É algo que pode ter as suas oscilações, como tem, mas que não foge muito a uma determinada regra. Por exemplo, aqui em Blumenau, Santa Catarina, onde estou agora, é muito mais úmido o ar. A gente tem uma sensação térmica diferente. Aqui eu acho bem mais quente do que em São Paulo, por mais que seja mais ao sul, é bem mais quente, a gente fica num vale, enfim. Aqui é essa faixa de temperatura. Muitas vezes a umidade ela passa dos 80%, então é bem comum que a umidade esteja extremamente alta. Há períodos, inclusive, no inverno, que eu costumo dizer que a gente não precisa nem beber água, porque a gente já está inalando de tanto, né, de tão alta que está a umidade. E isso interfere em diversas coisas. Quando eu estou em São Paulo, eu já percebo que lá é muito mais seco, eu sinto muito mais frio, Terra da Garoa, né, um pouquinho mais elevado, eu sinto muito mais a poluição que tem no ar. Só que eu me adapto. Então, passado algum período lá, eu me adapto a essa situação de seca. O meu nariz se adapta, no início ele sofre, né? No início eu sofro com o sono também, porque é tudo diferente. Quando eu estou em Blumenau é uma nova adaptação. Então, nós somos flexíveis a esse ponto de nos adaptarmos aonde a gente está. Os primeiros dias a gente percebe muito a diferença. Se eu vou para um lugar que tem um clima muito mais frio, eu vou perceber que está muito frio. Mas dentro de alguns dias eu já estou melhor adaptada. Se eu for viver nesse lugar, dentro de alguns meses eu estarei melhor adaptada. A gente brinca, né, que o pessoal, inclusive, que é lá do Rio, quando vem para São Paulo, eu comento com os meus pacientes que são, por exemplo, do Rio ou de algum lugar que é mais quente, que seja do Nordeste, por exemplo. Eu brinco com eles assim, engraçado, né? Aqui tu tá de casaco, às vezes a pessoa leva até bota, porque parece que estão indo passar em um lugar onde é inverno, estão indo passar frio. Por quê? Estão tão adaptados com um clima tão quente que qualquer mudança na temperatura, eles já sentem mais frio, porque eles são mais adaptados ao calor. E quando a gente vai para um lugar que é mais frio, a gente está mais adaptado àquele clima frio, a gente consegue lidar melhor com baixas temperaturas. Tudo isso para explicar para você que justamente o teu organismo passa por essa adaptação. Então, ao longo dos primeiros dias, semanas e até mesmo meses que tu estás praticando um novo hábito alimentar, é natural que sim, tu percebas uma alteração no teu funcionamento intestinal.
e pode ser que ele não seja mais como era antes, porque afinal antes tu tinhas um outro estilo de vida, especialmente te alimentavas de uma determinada maneira. No momento que tu mudas o teu hábito alimentar, tu vais mudar a tua rotina de fome, tu vai mudar a quantidade de volume que tu consomes e inclusive a composição dessa dieta, mais ou menos gordura, mais ou menos fibras, mais ou menos açúcares, vai influenciar diretamente na velocidade do teu trânsito intestinal. E tu vai saber como é que isso deve ser melhorado ou não, observando o teu cocô, por exemplo, como quantas vezes tu leva, quantas vezes não, quanto tempo tu leva para ir ao banheiro, qual é o grau de dificuldade. Então, gente, quando vocês me perguntam se é normal esse tipo de situação, é normal. É normal que tua imunidade venha a cair, como pode ser que não venha. É normal que tu sintas cãibra, é normal, como pode ser que não. Como pode ser que tu não venha sentir cãibra no início, mas talvez mais ao meio, mais ao final, enfim, né, de todo o teu processo. E tu vais observar essa anormalidade do que estavas acostumado a sentir, vais observar por um tempo. Se isso é algo que continua acontecendo, tu vai procurar entender o porquê que isso está acontecendo, tá? Porque a tua dieta vai interferir naturalmente na tua composição, na tua quantidade de micronutrientes, vitaminas e minerais que estão disponíveis ali no teu organismo e que vão interferir diretamente nesse equilíbrio de quantidade de água que você tem no organismo.